Diante desse cenário todo, que eu falei agora de psicologia, etc., algumas coisas mudaram ao longo desses 2 anos na sala dos 10% em termos de trade system. Por exemplo, é indiscutível, isso inclusive é termo de prova de CNPI, apesar de muitos não usarem isso na prática do dia a dia, infelizmente, que, por exemplo, uma tendência de baixa, quando a gente arma um pivô de alta, o que é um pivô de alta? Então, em tendência de baixa, ó, continuo em tendência de baixa, porque esse topo ainda é mais baixo que o anterior, o fundo ainda é mais baixo que o anterior, e de repente ele falha em buscar o fundo anterior e faz um fundo mais alto. Ou seja, neste momento aqui, que eu tenho um fundo mais alto, ele arma o que nós chamamos de pivô de alta. E aí o rompimento do próximo topo vai fazer com que esse pivô seja confirmado. E aqui abre uma operação de compra, quando a gente tem fechamento acima do topo anterior. Por quê? Porque eu quebrei a tendência de baixa. Então, muito mais importante que romper uma LTB é quebrar a sequência de topos e fundos descendentes. Eu rompo a tendência, o topo anterior. O candle fechou aqui acima. Eu já sei que o próximo topo, mesmo que seja no minuto seguinte, eu sei que o próximo topo vai ser mais alto que o anterior. Então, se eu tenho um fundo mais alto e um topo mais alto, pronto. Eu tenho que, na teoria de Down, que é a análise técnica clássica, se chama de tendência de alta. Tá? Então, esse tipo de entrada aqui, né, tecnicamente, é perfeita. É perfeita esse tipo de entrada aqui. Tá? Mas eu lembro, né, voltando à questão de quando eu comecei a fazer aulas ao vivo, há 4 anos atrás, que a galera falava, aí o cara comprou rompimento, não sei o que, é amador, não é trader coisa nenhuma, ninguém compra rompimento. Bom, enfim, não vou entrar no mérito de discutir esse tipo de comentário idiota. Mas, de certa maneira, eu hoje, depois de 2 anos no projeto 10%, eu entendo. Deixa eu trocar aqui a tela para a galera da sala. Peraí. Depois de 2 anos, do projeto 10%, eu entendo que esse ponto de entrada aqui é um ponto extremamente complicado emocionalmente. Por quê? É uma entrada 100% técnica, 100% correta, principalmente se eu tiver nesse rompimento aqui um aumento, se eu tiver nesse ponto aqui um aumento de volume, eu tinha volumes menores aqui, de repente ele rompe com aumento de volume, é uma entrada 100% técnica, 100% correta e 100% que deveria ser executada por qualquer trader. Mas não é uma entrada emocionalmente boa. E é isso que eu venho buscando ao longo desses 2 anos, a buscar entradas que sejam confortáveis para o trader. Em que sentido? Que ele não tenha que, por exemplo, botar um stop deste tamanho aqui na sua operação. Que de repente isso vai significar 300 pontos de stop. Mas eu sempre nesses momentos, quando eu falava dessas entradas,
pessoal falava, pô, mas 300 pontos de stop tá caro pra cacete. Falei, peraí, quanto que pra você é um stop barato, um stop que é aceitável? Ah, 100 pontos. Então beleza, meu, reduz o lote para 1/3, tá aí o seu stop de 100 pontos. Reduz para 1/3. É que hoje, até pela dinâmica da sala, todo mundo que está começando, eu falo para começar com um mini. Então não tem nem como operar com menos de um mini aqui. Né? Operar com 1/3 de mini, né? Não tem micro mini, nano mini, não tem. É mini e acabou. Então se o cara está acostumado com 100 pontos, 300 pontos é foda. Então, de certa maneira, apesar de eu não gostar, às vezes, de aderir ao pragmatismo, né, porque o pragmatismo hoje em dia tem sido utilizado para ferrar com todo mundo, né, vão quebrar mesmo, então que se dane, né, vão arranjar desculpas para lavar as mãos. A minha ideia é realmente formar trades vencedores. É fazer com que o cara pegue o diário todo dia e, de preferência, encontre todo dia o diário positivo. Porque é isso que vai fazer ele a ansiedade dele abaixar, a paciência aumentar e a disciplina ser encontrada para você esperar os padrões corretos. Então, um stop de 300 pontos é algo que quem está começando é muito difícil de digerir. Tá? É muito difícil de digerir. Então, o que eu tenho procurado aqui? Uma entrada dessa é correta, mas a gente não faz mais. Então, é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Isso, na verdade, eu estou antecipando isso só para vocês entenderem o que eu chamo de price action com psicologia aplicada, porque eu acho que isso é a grande razão de todo mundo, né? Todo mundo, infelizmente, todos amadores e também muitos, entre aspas, educadores, venderem a ideia, né, de que numa tendência de alta, sempre que aparecer um candlezinho de topo, é venda. Sempre que aparecer um candlezinho de topo, é venda. E ficam brigando por esses movimentos e deixam de pegar este movimento inteiro. Por que no final as pessoas fazem isso? Ficam caçando topo, caçando fundo. Justamente porque os stops são baratos. O que fazem esse povo caçar topo e fundo o dia inteiro? Nossa, tá bem lenta a máquina. Eu ia dar um restart na hora do almoço, mas não vou poder. Esqueci de fazer isso na abertura, antes de começar. O que fazem a galera ficar procurando topo e fundo o tempo todo é puramente grana. Ou seja, stops curtos. Stops curtos. Então, o que eu desenvolvi ao longo desses 2 anos? Em tendência de alta, a gente não procura topo para vender. É tendência de alta, a gente tem que pensar em comprar, não pode pensar em vender. Então a gente vai procurar fundos para comprar. Por que fundos para comprar? Porque nos fundos os stops também são baratos. Os stops também são baratos. Um rompimento de pivô é stop muito caro. Um rompimento de pivô é stop muito caro. Então, o método que a gente usa nos 10%, o meu trade system hoje, é basicamente orientado a stops curtos, porque emocionalmente isso é bom, se você toma um stop curto, apesar de muita galera, por isso que eu falo do autoconhecimento ser importante, muita gente ainda entra no modelo aí de dia de fúria, se toma um stop, perde o controle, né? Mas normalmente esses que têm dia de fúria já estão ainda estão num processo indisciplinado, ainda estão entrando antes da hora, tá? Ainda estão tomando. Ontem foi um dia dificílimo, na minha opinião. Foram 4 operações, 3 ganhos. Então não era para ser um dia de fúria, apesar de ter sido bem difícil, tá?
pelo mercado mais travado, com muita sombra, etc. Então, o que é o price action do projeto Os 10% que a gente utiliza? É buscar stops curtos e, ao invés de ficar procurando topo para vender em tendência de alta, a gente procura fundo para comprar em tendência de alta. Por quê? Porque tendência de alta são topos e fundos ascendentes. Quando a gente encontra um lugar de fundo que vai começar um novo movimento ascendente, é ali que a gente tem que comprar. Então, é o price action oposto do que todo mundo ensina por aí, que é comprar fundo em tendência de alta, é vender topo em tendência de baixa. Em tendência de baixa são topos descendentes. Em tendência de alta são fundos ascendentes. Tá claro isso para vocês, galera? Essa é a diferença. Por isso que eu chamo de price action com psicologia aplicada. Porque tem uma série de entradas que eu vou ensinar para vocês, cujo objetivo é preservar o emocional de vocês e entradas com alto potencial de lucro e com outra característica. No momento que eu consigo pegar um fundo numa tendência de alta, eu estou saindo de uma operação de correção e retomando a tendência. Nesse momento, tem uma outra variável, que eu também dei aula na série de Price Action profissional ano passado, tem uma outra variável que se chama momentum. E o que significa momentum? É a hora que entra a força na direção daquela tendência. Força na direção daquela tendência. E força significa o quê? Movimento. Movimento significa o quê? Se você está a favor da tendência, é o preço andar rápido depois da sua entrada. Preço andar rápido da sua entrada significa o quê? Você rapidamente subir o seu stop para o break-even. E nessa hora, eu falo brincando, é a hora que o esfíncter da galera relaxa. É a hora que você para de passar calor, sai da zona de risco e relaxa. Aí, enjoy the ride, curte o movimento do preço, né? É a hora que a gente bota aqui na sala a musiquinha O Movimento é Sexy, dos Braga Boys. Deixa a coisa aí. E aí a única sua preocupação é fazer uma gestão de stop de tal maneira que você proteja o seu gain sem necessariamente ter que alfaçar. Sem necessariamente ter que alfaçar e sair com pouca grana. Porque aí você entra na teoria da perspectiva de ganhar pouco e perder muito. Tá bom? Beleza? Entenderam a diferença do meu price action, do tradicional price action que vocês estão acostumados a ver, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Tanto é que eu até eu tenho uma relação super próxima e super de camaradagem, de companheirismo com o Rolf do Trade Site, e ele fez uma palestra uma vez que eu reproduzi em português aqui na série na série de Price Action, que ele fala: o Pimbar está morto, né? Porque ele fala, e depois é o título: o Pimbar está morto. O Pimbar está matando traders ao redor do mundo, né? E a mesma coisa aqui. O Pimbar está morto? Não, o Pimbar não está morto, mas o Pimbar está matando todo mundo. Todo mundo fica vendendo estrela cadente em resistência. Só que, pô, você faz uma venda de estrela cadente em resistência de tendência de baixa. Não em qualquer resistência. E em tendência de baixa, você não fica comprando martelo. Você fica de olho no martelo para um movimento de contra-tendência, preparando, amolando a faca, para depois matar o touro de novo quando retomar a tendência de baixa. Tá ok? Então, e uma série de outras entradas extremamente técnicas, extremamente corretas, né? Que na prova do CNPI você tem que botar lá como a entrada mais correta da pergunta, né? Que é, por exemplo, rompimento de pivô. Rompimento de pivô para cima você compra, rompimento de pivô para baixo você vende. Só que qual o problema?
Numa tendência de alta, de repente, por exemplo, você comprou aqui, nessa onde está essa flecha aqui, ó. Onde está essa flecha que eu vou pintar de vermelho agora, de verde agora. Você comprou aqui, beleza. Aonde está seu stop? Aqui embaixo. Aí você acabou de comprar. Acabou de comprar. Beleza. E aí o preço começa a fazer isso. Começa a dar caganeira, começa a dar dor de barriga. E aí, você vai zerar? Não. Por quê? Porque não pode zerar. Não pode zerar aqui. Só pode zerar se perder fundo. Enquanto ele não fizer um fundo mais baixo, a tendência é de alta. Ele já está corrigindo. Ele só está descansando. Para de repente, ó, aí você zera aqui e ele faz isso. Você saiu com loss e ainda não pegou o gain, perdeu 2 vezes. Então, apesar dessa entrada ser extremamente técnica e correta, emocionalmente eu tenho visto que a galera não se dá bem com ela. Então, a gente tem procurado quais entradas? Numa tendência de alta, a gente está procurando essas entradas aqui. Essas entradas aqui. Tá ok? Essas entradas são que vão colocar a gente na cara do gol para ganhar dinheiro. E aí começa uma série de informações que a gente vai começar a ver agora, e uma série de paradigmas, que eu não sei nem se são paradigmas, né? São factoides, são distorções, são sei lá o que me deixam profundamente irritado, puto, porque são coisas erradas que estão sendo ensinadas, que estão sendo ensinadas ou, sei lá, deturpadas, e que levam vocês a prejuízos, atrás de prejuízos, tá? Então vamos lá. Primeira delas, vou salvar esses slidezinhos aqui, só por esse encargo de consciência. Não sei se eu vou conseguir mandar para algum lugar isso depois. Até porque o slide sem o áudio não serve para nada, né? Vamos lá, vamos limpar. Vamos lá, vamos agora, entrando para as 7 para valer, vamos começar a quebrar alguns paradigmas, ou paradigmas não, né? Como eu falei, não são paradigmas, são factoides que foram criados aí por sei lá por que razão nos últimos anos. Vamos lá, análise técnica. A gente está aqui por uma única e exclusiva razão. Nós somos traders técnicos. Se vocês fossem traders macroeconômicos, fundamentalistas, vocês não estariam aqui. Se vocês fossem tape readers, vocês não estariam aqui. Então, se vocês são traders técnicos, vamos beber da fonte. A fonte diz que a fonte baseada no qual todos nós nos reunimos aqui, né, para fazer esse trabalho hoje, assistir essa aula, é a análise técnica. E a análise técnica é uma só. Não tem análise técnica de Beltrano, nem de Ciclano, nem de Fulano. A análise técnica é uma coisa só e ela funciona. E quem diz se é para vocês que não funciona, pode falar, você é um puta de um vagabundo, desgraçado, lazarento, porque essa porra funciona e você não tem autoridade para dizer o contrário. A análise técnica funciona. É a ferramenta mais poderosa para quem quer ser trader. Só tem que saber utilizar. Então vamos lá, vamos entender o que é análise técnica antes de tudo. Análise técnica é a análise do preço e do volume. Volume. Cada vez que um negócio é executado na bolsa, a bolsa manda. Saiu um negócio de índice 18. Acabou de sair, acabou de ter um match, uma operação. Acabou de ter um match. A bolsa vai dizer, foram 10 contratos. Então isso é o volume. Ao preço de 86.510. Esse é o preço. Essa informação que ali, aí tem outras, né, de times and trades, quem comprou de quem agrediu quem, etc. Mas para a gente é irrelevante, para grafista é irrelevante. O que eu tenho aqui? 2 informações: o preço e o volume. Análise técnica trata de preço e de volume, ok?
Ignorar volume. Ignorar volume é trabalhar apenas com 50% da informação que eu tenho. Ignorar volume é trabalhar com 50% da informação que eu tenho. Ao contrário, gente. Fiz besteira aqui. Ignorar volume é trabalhar com 50% da informação. Tá? Então, o volume é fundamental para a minha tomada de decisão. E o volume serve para quê? Para confirmar o preço. Deem o nome que quiser, inventem a modinha que for, o volume confirma o preço. Se está entrando volume, é porque, e o preço está subindo, uma tendência de alta, é porque eu estou ganhando momento e o preço deve evoluir a partir daquele ponto. Mas é claro, não é tão simples assim. Depois de uma tendência de alta, longe de médias, por exemplo, se entra um volume muito grande, é o que a gente chama de volume de exaustão. Então, não é simplesmente decoreba. Ah, entrou volume, está subindo, entrou volume, compra. Não. Às vezes é justamente o contrário. Ali vai passar por uma correção. Por quê? Volume, galera, ou um negócio executado, sempre vai ter o comprador, o buy, e sempre vai ter o sell, o cara que vende. Sempre. Não tem como ter uma ordem executada sem ter esses dois sujeitos. Não tem como. Sempre vai ter um buy e um sell. Seja para 10 contratos, para 20, para 100, para 5. Vai ter um cara comprando 10, o outro comprando. Um cara comprando 10, o outro vendendo 10. Muitas vezes, aí tem a questão que envolve tape etc., fluxo, que é quem está agredindo quem. Ou seja, uma tendência de alta, normalmente, é o buy que está agredindo o sell. Você está tomando do lado vendedor. É o buy que está comprando, né, de quem está vendendo. Não é o cara que está vendendo que está enfiando no cara que quer comprar. Tá? E aí isso aí você pode até acompanhar pelo Times and Trades, durante o volume, durante o movimento, se está aparecendo mais comprador do que vendedor, que é o que aparece ali no, por exemplo, no Profit Chart, no Times and Trades. Tá? Mas isso, até tempos atrás, isso não existia, não aparecia, e ninguém deixou de ganhar dinheiro sem essa informação. Ninguém deixou de ganhar dinheiro porque não tinha essa informação. Pelo contrário, eu operava índice já há 10 anos atrás e não tinha essa informação no Profit Chart em nenhuma ferramenta no Brasil. Inclusive, tinha uma época aí que não existia, eu não sei se era book, não, era Times and Trades mesmo, não existia Times and Trades, eu acho que não existia book de BMF. Agora eu já não lembro, tem 10 anos que eu opero, tem desde 2006 que eu opero índice. Tinha uma época que não tinha book, o pessoal dizia que os grandes players não deixavam, não queriam que mostrasse, enfim, não lembro agora. Posso estar incorrendo no erro, não quero incorrer no erro, tá? Análise técnica é o estudo de preço e de volume. Abrir mão do volume é abrir mão de 50% da informação que a bolsa me manda. Todo o resto, Times and Trades, agressão, market profile, bookmap, sei lá, IFR, estocástico, MACD, própria média móvel, tudo isso são cálculos matemáticos ou desenhos gráficos baseados numa única informação que vem da bolsa em tempo real, segundo a segundo, ou milésimo de segundo a milésimo de segundo. É volume e preço. Essa é a matéria-prima do trader. Essa é a matéria-prima do trader. Então, essa matéria-prima a gente não pode abrir mão dela em hipótese nenhuma. Quer trazer mais informação para sua tomada de decisão, ser mais precisa? Tudo bem, não tem problema. Se você se sente confortável com mais informação, que vai tornar a sua decisão mais sofisticada, show de bola. Mas lembre-se, ser sofisticado não significa ser complicado. Sofisticado significa ser robusto.
Você ter mais informação para basear a sua tomada de decisão. Desde que isso não comprometa a sua análise técnica. Ela tem que ser simples. Ela tem que ser de fácil interpretação, de fácil tomar decisão. Ela não pode ser algo confuso. Qualquer coisa confusa já me remete para a regra número 2, proteger meu capital. Eu quero tomar decisão com tranquilidade, com segurança, mas com simplicidade. Tá ok? Então, preço e volume é fundamental.